A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos estudar a lição de número 12, a penúltima lição do trimestre. Glórias a Deus pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Se você tem gostado, eu já te peço que deixe aí o seu curtir, o seu compartilhar, o seu comentário aí embaixo, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que essa aula é relevante, para que outras pessoas possam assim também aprender da palavra do Senhor. A aula, a lição de número 12, que está datada para o dia 20 de setembro de 2020, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Sim, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É um assunto um tanto quanto polêmico, um assunto difícil de ser trabalhado, muito mal colocado quando se fala de família hoje na igreja do século 21, mas nós tentaremos compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações em um pouco mais de 10 anos de pesquisa. Então, fique aqui conosco até o final. O textuário diz bem assim: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. A verdade prática ainda diz que o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Nós podemos entender que desde o livro de Gênesis, o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só e fez ali a partir de uma cirurgia, aonde Adão veio entrar num profundo sono, aonde Deus tirou de sua costela, ele criou a mulher, que era uma ajudadora idônea, e ali nascia a primeira família desde o Jardim do Éden, aonde Deus tinha comunhão todos os dias na viração do dia com o homem. Sim, Deus tem a família como a primazia, Deus tem a família como a base da sua estrutura. Sim, a base da sociedade, a base da igreja é a família. Então nós vemos que a família é algo extremamente importante para o nosso Deus. O texto da leitura bíblica em classe, que está no livro de Esdras, o capítulo de número 9, de 1 até o 4, Neemias 13, de 23 a 26, e também 9, 38, e do 10, os versículos 1, 29 e 30. Vai aparecer aí na sua tela. Se você não tiver a revista, acompanha conosco. Mas como eu sempre tenho falado, tenho convosco aí um exemplar da Bíblia Sagrada. É importante para você conferir, para você estar acompanhando dentro dos versículos que nós vamos trazer aqui, que o comentarista da revista já traz, e também dentro do contexto dos novos versículos que nós vamos acrescentar para agregar na pesquisa dos irmãos. Lembrando que essa edição que está encerrando, penúltima aula, e que bom foi poder compartilhar em tempos de crise, em tempos de dificuldade, assim lançando uma semente de esperança que Deus pode restaurar, sim, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias, comentada pelo saudoso pastor Eurico Bergsten em 1993. Muito atual essa revista, e ela cabe para a gente hoje, para que nós possamos meditar, nos aprofundar no estudo da palavra de Deus, aplicar em nossas vidas e assim também encher os nossos corações de esperança, porque cremos que o nosso Deus, ele é um Deus que pode restaurar depois dos dias de dificuldade, como foi com Neemias, com Esdras, com o povo de Jerusalém. Assim também ele pode fazer com a minha e com a tua vida em tempos de pós-pandemia, ou mesmo em tempos de grandes dificuldades que virão, como disse Jesus, no princípio das dores, nos últimos dias. Sim, a leitura bíblica em classe está em Neemias, em Esdras. Acompanhe comigo. Esdras, capítulo de número 9. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessa terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porquanto tomaram as suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra. E até os príncipes magistrados foram os primeiros nessa transgressão,
E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Ainda, lá em Neemias 13, vai dizer bem assim: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo, e não contendi com eles, e os amaldiçoei. Sim, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisto Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo ele amado de Deus, pondo Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Sim, Neemias está lembrando de Salomão. Todavia fizemos uma firme aliança e os escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes, ainda o capítulo de número 9, versículo 38. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Aracalias e Zedequias. Firmemente aderiram aos seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, sim, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os teus juízos e os teus estatutos, e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos, disse ainda Neemias, no capítulo de número 10. O contexto aqui é que depois da construção de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, depois da reconstrução do templo, do altar, o povo estava voltando a uma vida social, só que o povo havia se misturado, quebrando um dos mandamentos do Senhor, que era não se misturar com os povos da terra. Olha o que está escrito lá em Êxodo 34, era uma ordenança do Senhor: guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que lançarei fora diante de ti os amorreus e os cananeus, os heteus, os perezeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores dessa terra, onde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, porque não te inclinarás diante de outro Deus, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, não venha comer também dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam também que os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Êxodo, Moisés já está alertando o povo para tomar cuidado. Sim, ainda em Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 3 e 4, ele diz bem assim: nem te aparentará com elas, não darás tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Quando o Senhor tirou o povo de Israel da nação do Egito por intermédio das mãos de Moisés, com sinais, com maravilhas, com prodígios, e assim exaltando e glorificando o santo nome do grande eu sou, o Deus de Israel, ele, quando caminhando pelo deserto, deu as suas leis para o povo, deixou claramente que introduziria aquele povo na terra prometida, mas que quando eles entrassem lá, eles não deveriam se misturar com os povos da terra, porque senão eles iriam acabar assim se prostituindo espiritualmente. Eu li alguns textos, faço questão de ler mais alguns para que você, caro ouvinte, caro estudante, aquele que está aprendendo conosco, também possa ler esses textos e possa entender que o povo de Deus é um povo separado. Separado significa separado para Deus e separado do mundo. Desde o Antigo Testamento, dos princípios da criação, da eleição de Israel como povo de Deus, nós vamos ver que o Senhor não quer que esse povo se misture com os povos deste mundo que não querem o adorar e viver em santidade
santidade, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Então o Senhor deixa isso muito claro. Olha, o texto de Esdras, o capítulo de número 9, de 6 até 15, a continuação daquele texto que nós lemos, vai dizer que Esdras estava perplexo, que ele estava atônito diante do pecado daquele povo, aquele povo que tinha tomado. E eu acho interessante como nós lemos na leitura bíblica em classe, o pecado começou pelos filhos das lideranças, ou seja, muitas das vezes a liderança começa a errar e o povo só segue a liderança, porque tal qual é o rei, assim é o povo. Existe um ditado popular que diz que o povo também tem o rei que merece. Então, no final das contas, aqui triste e muito mais triste ainda é quando a liderança é que conduz o povo ao erro. Infelizmente não é muito diferente dos dias de hoje, aonde as lideranças e os filhos das lideranças têm vacilado, pessoas que crescem dentro das igrejas, mas não se tornam igreja, e eles têm assim feito escolhas que não glorificam ao Senhor, se precipitado e também assim levantado famílias dizendo que é da parte de Deus e depois assim desfeito suas famílias e os seus pais. Muitos destes homens que eram fiéis, homens que desbravaram campos, que ganharam muitas almas para o Senhor Jesus, que levantaram, plantaram igrejas, agora por conta de seus filhos acabam conduzindo não somente as suas vidas, bem como a de suas famílias e também de todo o rebanho ao perigo da perdição por conta de algumas transgressões. É triste, mas é triste. O texto diz que começava pela liderança, e isso é terrível. Ainda lá em Esdras, capítulo de número 10, Esdras está orando e ele está clamando e fazendo uma oração e confissão pelos pecados do povo de Israel, chorando, prostrando-se diante da casa de Deus. Aí o texto vai dizer que se ajuntou a ele, aí de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres, crianças, pois o povo também chorava com o choro. Então Secanias, que aqui a revista vai colocar como sendo um homem importante da nação de Israel, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredidos contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Meu Deus do céu, é triste quando o homem ele não toma consciência do seu erro. Aqui, para a honra e glória do Senhor, as lágrimas que Esdras estava derramando, a sua humilhação, o seu pranto, a sua oração tocou no coração de um homem que era alguém importante, mas que reconheceu o seu erro, e isso mobilizou toda a comunidade. E esses homens, mulheres, crianças se apresentaram até Esdras e eles decidiram que iriam até mesmo se apartar dessas mulheres que eles se uniram e que não era para ter se unido, e ali eles iriam se apartar e mandar embora, porque essa era a vontade do Senhor. Ainda Neemias 13 vai dizer bem assim: eu contendi com eles e amaldiçoei e espanquei alguns deles, não darei mais as vossas filhas, os seus filhos, e não tomarei mais as suas filhas para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, o rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo ele amado do seu Deus, e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. É interessante que nós vamos ver, Neemias está trazendo aqui o contexto de Salomão. Salomão foi um homem que no seu nome já tinha ali Shalom, sim, ele já tinha no seu nome a paz. Davi deixou o reino de Salomão um reinado de paz. Davi deixou riqueza para Salomão. Davi deixou todas as forças
que ele precisaria, mesmo num reinado de paz, se algo acontecesse, para enfrentar qualquer exército inimigo, de modo que assim Salomão não precisaria buscar fazer conchavos com outras nações, ou buscar carros de guerra, ou até mesmo querer mais riqueza. Olha o texto de Deuteronômio 17, versículo de número 15 até o 20 diz, é muito importante, diz bem assim: porás certamente sobre ti, como rei, aquele que escolher o Senhor o teu Deus. Dentre os irmãos porá rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja um de teus irmãos. Porém, ele não multiplicará para si cavalos. Lá embaixo, tampouco não multiplicará para si mulheres. Por que não deveria multiplicar cavalos? Nem fará voltar o povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por esse caminho. Sim, o povo de Israel buscava, como todos os povos de todas as regiões, buscavam os cavalos do Egito, que eram os mais fortes do mundo, os puros sangues, né? Salomão chega a comparar a igreja às éguas dos carros de Faraó, os melhores cavalos, os cavalos mais preparados para a guerra. Sim, então o povo buscava do Egito cavalos, mas aqui o Senhor está falando desde Deuteronômio que não era para voltar para o Egito para buscar cavalos, não era para fazer assim. Sim, nem para buscar prata, nem ouro multiplicará, e nem tampouco multiplicará para si mulheres. Olha, e também escreverá para si num livro e o traslado dessa lei do original que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo. Sim, vai copiar o texto da lei e vai ter consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Assim também ele não venha se engrandecer e nem se levante contra os seus irmãos, e nem se aparte desse mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias. A orientação de Moisés em Deuteronômio 17 era para que não se acumulasse cavalos, nem riquezas e nem mulheres. E o que Salomão faz? Salomão faz exatamente isso. O texto de 1 Reis 11, de 1 a 9, vai dizer: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguirem a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto se desviara o seu coração do Senhor, o Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera. Lembra de Salomão? Salomão está orando de madrugada. Deus pergunta para ele o que ele quer, e ele fala que quer sabedoria, e Deus dá sabedoria. Por conta de ele ter pedido isso e não riquezas, o Senhor acrescenta mais coisas a ele, coisas que os homens precisam, sendo que ele tinha buscado de Deus aquilo que Deus achava que era bom para o rei, sabedoria para entrar e sair. Mas uma coisa é Deus dar sabedoria, outra coisa é você usar. E Salomão, e muitas das vezes, ele não usou. Aqui está um exemplo clássico que ele não exerceu a sabedoria divina nas suas escolhas, e principalmente o princípio
sabedoria é o temor do Senhor. Ele não temeu ao Senhor, seu Deus. Alguns destes deuses eram adorados de formas terríveis. Outros textos bíblicos vão dizer que Salomão chegou a passar seu filho pelo fogo. Sim, porque era assim que adoravam ao deus Moloque. Não tem esse ditado popular terrível que eles usam por aí? Aqui no Brasil é muito comum: ô moleque, ô moleque. É porque moleque é quando você chama uma criança de moleque, você está consagrando ela a Moloque. E Moloque era adorado através de uma grande imagem que tinha lá no Vale de Inom. Sim, uma estátua de ferro que em sua barriga tinha um forno, é isso mesmo, chamas ardentes, onde crianças eram mortas, entregues vivas, sacrificadas, mortas para adorar a Moloque. Infelizmente, isso foi o que Salomão fez por se misturar, por poder ter feito casamentos com outras mulheres, sendo que o texto de Deuteronômio já dizia que o rei não deveria ter outras mulheres. Sim, Salomão mandou buscar do Egito, além de ter casado com a filha de Faraó, os carros, os cavalos, porque ele queria engrandecer o seu exército. Ele buscou riqueza, ele fez alianças com essas nações, casando com suas filhas, para que assim ele ficasse mais poderoso, sendo que ele não precisava. Tem gente que é tão ganancioso que faz aliança que não precisa e assim se envolve em muitas coisas, que busca força sendo que já é forte e assim traz do Egito, ou seja, do mundo, aquilo que não era mais para trazer, e que busca satisfação em mulheres. Eram mais de 1000 mulheres. Alguns estudiosos dizem que ele via uma a cada 2 anos e essa outra ele só veria novamente daqui a 2 anos. É muita loucura da parte de um homem não temer ao Senhor. Isso traz consequências seríssimas. Olha lá, o texto de Êxodo 34:16 ainda diz: não tome para si mulheres, os teus filhos e as tuas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, e façam também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. O texto de Josué 23:12 está dizendo que se de algum modo se desviares e se apegares ao restante das nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos apartardes, e a vós e a elas entrardes, e a elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite, e as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais dessa boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ali estava, na figura de Sanbalat e Tobias, de amonitas, de moabitas, de samaritanos, o povo perseguindo, o povo se levantando contra Esdras e Neemias, cumprindo essa palavra. Sim, porque esse povo, muitas das vezes, eles não foram expulsos quando o povo de Josué estava entrando na terra, mas as tribos se misturaram ali e adotaram os costumes dos povos e começaram a adorar os seus deuses. E Salomão não fez diferente, trazendo ainda assim mais mulheres. A revista ainda traz o exemplo da figura de Acabe. Acabe, além de ser um homem mau, acrescentou ainda mais uma maldade à sua vida diante de Deus, casando-se com Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, uma mulher sensual que ensinava o povo de Deus a se prostituir diante de Baal, aquela mulher que era uma mulher que mandava no marido, aquela mulher que ensinava o marido a ser cobiçoso, como no caso da vinha de Nabote, aquela mulher que era cruel e que matava profetas. Olha que terrível. Sim, mas enquanto Elias, diante daquela mulher, achava que só ficava ele, o Senhor tinha separado 7.000. Sim, ainda existem uns 7.000 que não se dobram diante de Jezabel, que não se dobram diante de Baal. Ainda existe os remanescentes na face da terra. E eu quero crer, meu amado, eu quero crer, minha amada, que você faz parte desse grupo que não se dobra diante da prostituição, diante da idolatria, diante da sensualidade representada através da vida de Jezabel. Sim, Salomão vacilou, Acabe vacilou, o povo agora na época de Esdras e Neemias estava vacilando. Esdras se rasga, Esdras vai orar, vai chorar, e a atitude dele comove o povo ao arrependimento, e isso é maravilhoso.
maravilhoso. Então nós vemos aí a exortação da parte do Senhor para que o povo de Israel não se misturasse com os povos, não dessem as suas filhas aos povos da terra dos cananeus, os povos vizinhos, e nem também assim casassem com as filhas deles, de modo que não viessem adorar aos seus deuses. Sim, nós vimos que Salomão não respeitou essa mensagem da parte do Senhor e acabou se prostituindo diante dos deuses de suas mulheres. Nós vimos que Acabe também não atentou para isso e casou com Jezabel, e Jezabel assim adorava Baal, instituiu, oficializou o culto a Baal no meio do povo de Israel. Então nós vemos que muitas das vezes o Senhor tem preservado essa nação, que tem insistido em se levantar contra as leis, as orientações dele, para o seu próprio mal. O milagre é que em Israel exista até hoje. Sim, o comentarista diz que a preservação do povo judeu é considerada um milagre, porque quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos e muitos séculos, em muitos países, sim, o povo de Deus foi perseguido em todo o tempo, em toda a história. É um exemplo disso a Segunda Guerra Mundial, mas até mesmo em outras épocas o povo de Deus foi perseguido. Bem, não é o contexto, mas cabe uma conjectura, porque quando eles falaram lá diante do tribunal, do julgamento de Cristo, que aquele sangue inocente caísse sobre eles, eles atraíram para si uma maldição. Sim, era o sangue de Jesus, que eles falaram que caia sobre nós e os nossos filhos, se assim for. E de fato tem caído a perseguição contra o povo de Israel, o povo que insistia em desobedecer a Deus. Por isso que Deus deixa claro aqui para a nação de Israel a importância de não se misturar com outros povos. Por isso que Esdras e Neemias tomaram essa decisão tão drástica de não permitir, até mesmo mandar embora as mulheres, os sacerdotes, os levitas, os líderes tinham começado a fazer, ao invés de dar exemplo, eles estavam dando mau exemplos, e todo o povo agora se misturava com as filhas e com os filhos dos vizinhos, que assim o conduziam à prostituição. Bem, Esdras e Neemias parecem que foram um pouco radicais, talvez para alguns, mas é porque o Senhor quer que no meio dele exista um povo santo e exista um povo forte que é forte somente por estar na presença dele, mas um povo que é forte pela união, um povo que é forte pela santidade, preservando e vivendo a palavra, a lei do Senhor. Na igreja do Senhor, hoje, nós temos um contexto um pouco diferente, né? O povo de Israel muitas das vezes casava virgem. Infelizmente, nem todos nasceram no berço evangélico, nem todos tiveram a oportunidade de crescer na igreja e experimentaram os dissabores dessa vida, mas o Senhor Jesus, ele é aquele que perdoa, ele é aquele que purifica, ele é aquele que santifica, de modo que mesmo que nós venhamos a ter tido experiências muitas das vezes perversas, promíscuas, experiências que não convinham ao ser humano que foi criado para adorar a Deus e pecando assim contra o próprio corpo, né? Aí nós vamos ver que o nosso Senhor Jesus, ele pode nos perdoar, nos fazer santos e aliançarmos assim a uma outra vida que ele também já perdoou, já santificou, e assim na presença do Senhor nós podemos nos casar, constituir uma família, e essa família ela será edificada em Deus. Bem, como é que é esse negócio, Diego, de casar na presença do Senhor? Lá o povo de Israel não podia casar senão com os judeus, né? E é uma forma que Deus achou de preservar aquele povo. Os judeus só podem casar com judeus, dentro das tribos, né? Mas aqui não. Aqui o texto de Paulo, aos Coríntios, capítulo de número 7, 39, o texto vai dizer que a mulher está ligada ao marido o tempo em que ele estiver vivo, ou seja, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Aqui já deixa um contexto que é problemático, mas nós vamos entrar e vamos comentar. Preste bastante atenção. Se até aqui essa aula tem te ajudado, te edificado, tem te abençoado, curta, compartilhe, deixa o seu gostei, o seu glória a Deus lá nos comentários, para que assim o YouTube entenda que essa aula ela é relevante
para ajudar outras pessoas e assim nos ajude também a multiplicar e a compartilhar. Aproveite e compartilhe essa aula em todos os seus canais, suas redes, suas mídias sociais, para que outras vidas também possam ser edificadas, contanto que esse casamento seja no Senhor. Bem, as pessoas nos procuram às vezes, eu e Tereza e minha esposa, e elas perguntam: Diego, eu tenho que esperar a minha promessa ou eu posso escolher? Os jovens sempre ficam muito confusos com isso, né? Se eles esperam Deus mandar ou se eles escolhem. A Bíblia diz que você pode casar com quem quiser, desde que no Senhor. Eu sempre me lembro de uma história, né, que muitas pessoas hoje elas ficam escolhendo segundo padrões delas mesmas, segundo padrões sociais, segundo padrões religiosos, e muitas das vezes não estão atentas àquilo que Deus está mandando. Eu me lembro de uma história de uma jovem que ela estava na igreja adorando ao Senhor, e era um culto de jovens, e ela estava com a sua família, e o jovem que foi pregar, começou a pregar, e no final do culto ele foi até ela, que estava perto do seu pai, de sua mãe, e ali ele começou a falar com ela, e falar com eles, e olha, enquanto eu estava pregando, o Senhor falou para mim que você é minha prometida, e de que eu deveria me casar contigo. E o pai começou a ficar exaltado à medida que o jovem falava, e virou para ele e falou: rapaz, você não está vendo que a minha filha ela é paralítica? Você tem certeza do que você está falando? Não se brinca com o sentimento das pessoas. Você está falando que Deus falou que é para você casar com a minha filha? E a moça estava chorando de cabeça baixa, sentindo a presença de Deus, e o rapaz falou: não, Deus falou comigo enquanto eu estava pregando, isso é muito sério, né? Então assim, aí na hora que o pai virou para a menina e falou: o que você acha disso? Aí a menina, chorando, virou para ele e falou: sim, pai, Deus falou comigo também que ele é o meu escolhido, né? E à medida que eles então firmaram um compromisso e fizeram uma corte, né, de se conhecer e conhecer a família, e ali colocaram uma data para que firmassem a aliança do casamento. Aquela moça que era uma paralítica, né, no dia de entrar na igreja, ela sendo conduzida pelo pai na cadeira de rodas, na hora que ela chegou na porta da igreja, o Senhor a levantou e ela entrou andando. Bem, você pode casar com quem você quiser, desde que no Senhor, mas eu tenho convicção de que se você esperar aquilo que Deus tem para você, se você for sensível à voz de Deus para entender quando Deus falar com você, e se você for obediente para escolher aquilo que Deus escolheu para você, eu sei que você vai viver milagres no seu relacionamento. E eu tenho vivido isso, e eu creio que muitos irmãos e irmãs também têm vivido isso, né? Aí o texto de 1 Coríntios já diz: olha, casai com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Mas como havia um grande problema, um problema muito sério na nação de Israel, que era casar-se com mulheres estrangeiras e também casar com homens estrangeiros, e isso conduzia o povo a se perder através da idolatria, através da prostituição, que também era realizado através da idolatria. Na igreja do Senhor, atualmente, existe um grande problema que vem tentado destruir as igrejas, destruir as famílias. Infelizmente, o divórcio tem entrado. Lembra do texto que nós lemos da leitura bíblica em classe? O mal começava pela liderança. Os sacerdotes, os levitas, eles mesmos davam mau testemunho. Muitas das vezes nós vemos que muitas lideranças têm permitido que isso aconteça e a família se enfraqueça. Casai com quem quiser, desde que no Senhor. Mas enquanto o marido estiver vivo, você estará ligado a ele. É o que diz o texto do próprio Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo de número 7. Nós vamos entrar um pouco mais nesse texto, mas olha aqui comigo, era necessário passar por Samaria. Quem? Jesus, sim. Jesus foi para uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, e tinha dado o seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto à fonte. Sim, era quase hora sexta, veio uma mulher samaritana tirar água. Você conhece a história da mulher
mulher que veio tirar água, Jesus pediu água para ela, e ela falou que não tinha como tirar, e Jesus falou para ela, olha mulher, se você soubesse quem te pede água, né? Aquela mulher está falando, mas eu sou samaritana, você é judeu, e Jesus começa a falar que a água que ele dá salta para a vida eterna. Olha que lindo esse texto, você conhece bem, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, então me dá dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, então vai e chama o teu marido e vem aqui. Bem, Jesus, ele é aquele que sabe das nossas dificuldades, e ele sabe das dificuldades da igreja. Nós, como a mulher samaritana, não éramos do povo de Deus, nós éramos os gentios. Então, por isso, nós não nos enquadramos nesse contexto de que não se pode casar com alguém que não seja judeu, mas nós vamos ver que existem alguns problemas que estão dentro da igreja hoje, como o problema da mulher samaritana. A mulher samaritana se entristece, então, no teu coração e fala, eu não tenho marido, e Jesus fala para ela, você disse bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é o teu marido. Porque se nós lermos o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, a mulher, enquanto o marido estiver vivo, está ligado a ele pela lei. Enquanto estiver vivo, está ligado pela lei. Jesus está falando para a mulher samaritana, o que você tem agora não é o seu, porque o seu é o primeiro, você já teve 5, já passou aí por muitas situações, mas nenhum deles foi o seu marido, porque o seu marido é o primeiro. Isso é complicado, é difícil, Jesus mesmo, ele foi falar lá no livro de Mateus. É importante nós entendermos, e isso aqui muitas pessoas usam desse texto para poder liberar o que não está liberado, para poder facilitar alguma coisa que não tem como ser facilitado. Muitas pessoas se colocam em situações difíceis e por conta disso alguns líderes às vezes querem ser melhor até mesmo do que o próprio Deus, do que a palavra de Deus, do que o próprio Jesus, e assim ajudar as pessoas a serem felizes como se a eternidade não fosse a maior alegria, a maior felicidade que alguém pode herdar, e que nós temos sim uma cruz a carregar aqui nessa terra. Eu sei que não é fácil de ouvir, mas não foi fácil para o povo de Jerusalém ouvir de Esdras, de Neemias, que eles estavam pecando por ter casado com outras mulheres. Não é fácil para você, assim como não é fácil para mim ter que falar que muitas das vezes hoje no meio da igreja existem algumas pessoas que estão casadas com maridos que não são seus, que estão casadas com esposas que não são suas. Olha o que Jesus está falando lá no capítulo de número 19 do livro de Mateus. Aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no grandes multidões, e curou ali. Então chegaram ao pé dele fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, é lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido aquele que fez o que fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não serão mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Preste atenção, muitas pessoas usam desse texto para distorcer e para fazer coisas que não convêm no meio da igreja do Senhor. Jesus está sendo questionado, o livro de Mateus. Mateus, segundo alguns estudiosos da palavra, é uma resposta aos judeus, em especial às muitas profecias, que foram a ele destinadas no Velho Testamento. Jesus está falando aos judeus, ele está na Judéia, falando aos judeus, e os judeus vêm para o tentar, o pegar numa situação difícil, e assim eles perguntam acerca de uma questão, eles fazem uma pergunta, e Jesus vai falar bem assim, o que está escrito na palavra de Deus? Entenda, o próprio Jesus deixou pra gente aqui a ênfase que é a da palavra de Deus, não é uma opinião pessoal do Diego, a opinião pessoal de um pastor, ou a opinião pessoal de um ministério, de uma denominação específica. O que importa para Jesus é o que importa para nós, a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Que aquele que fez o homem e a mulher os uniu, e assim eles
eles deixaram pai e mãe e se fizeram uma só carne, e o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus então responde a pergunta, né, de que não tinha como separar. Bem, Malaquias fala, o Senhor odeio o divórcio. O mesmo Deus, em Malaquias, no capítulo de número 2, vai falar bem assim: eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Alguém poderia dizer bem assim: mas Diego, o que Deus uniu, o homem não separe, mas eu me uni e não foi em Deus. Mas bem, você se uniu na presença de Deus. Não, mas eu não servia a Deus, mas era na presença de Deus, porque Deus ele foi testemunha, porque tudo está diante dos olhos do Senhor. Então quando você se uniu a uma mulher, você se uniu a ela, e sendo Deus testemunha da mulher da tua mocidade. Então não interessa se foi na presença ou não foi na presença do Senhor. Ah, mas isso aí, você não tem um respaldo bíblico no Novo Testamento? Tenho sim. A vida de João Batista, ele não falou para os judeus e nem falou para a igreja. Ele virou para Herodes e falou bem assim: essa mulher que você tem aí não é tua, você está em adultério, essa mulher é a mulher do teu irmão. João Batista, Jesus falou que ele era o maior homem nascido de mulher. Olha só, aquele que era o maior homem nascido de mulher foi o grande profeta, não fez nenhum sinal, mas pregou e falou a verdade, e perdeu a cabeça por causa disso, por causa da família, porque ele lutou contra o adultério, porque ele lutou contra o segundo casamento. Ele estava lutando contra o casamento daquele homem com aquela mulher, que era ilegítimo. Sim, como era ilegítimo o casamento dos israelitas com os povos das nações vizinhas, lá em Esdras, lá em Neemias. Vamos voltar aqui então, o que fizeram os judeus com Jesus? Falaram para Jesus: então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração. Naquela época, os maridos, não querendo se separar, eles arrumavam uma desculpa e até matavam as mulheres porque não podia se separar. Mas aqui, entenda, já é outra pergunta e Jesus já tinha dado a resposta. Mas Jesus fala por causa da dureza do seu coração. Só que o que Deus uniu, o homem não separa. Um princípio de Deus, ele é imutável, inquebrável. Agora Moisés, por melhor que ele fosse, por grandioso que ele fosse na minha presença, ele continua sendo um homem. E triste é quando o homem quer ajudar a Deus. Sim, Moisés quis ajudar, por causa da dureza do seu coração, permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E mais uma vez, o princípio de Deus é inquebrável, imutável. Eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Olha, aqui está um grande problema. Jesus já está falando que não deveria ser feito o repúdio, não deveria ser feito o divórcio, mas se ele viesse a acontecer, ele ainda está falando algo mais sério. Você se divorciou, se você casar com alguém que é divorciado, ou se você é divorciado e casar de novo, a não ser por causa da fornicação, você vai estar cometendo adultério. Sim, é o princípio de Deus. Aí, se você se separa, se você casa com outra pessoa, você está em adultério, a não ser por causa de fornicação. E aqui está um grande problema, um problema de tradução. Eu gosto de indicar sempre a Bíblia Fiel, Almeida Corrigida Fiel, né? Eu tenho uma versão aqui da Thomas Nelson, tem uma outra versão aqui da SBTB, a Bíblia King James também traz, entre poucas que nós temos no Brasil, essa versão que fala da fornicação. A grande maioria fala dessa palavra, a não ser por causa da imoralidade sexual, a não ser por causa da prostituição. As piores trazem a não ser por causa do adultério. Ainda que as palavras, elas trazem esse contexto, e eu vou explicar um pouco melhor isso, a palavra aqui em xeque é a palavra fornicação, e fornicação é sexo antes do casamento. Jesus está na Judéia, o povo judeu, o homem judeu, quando ele ia casar, ele tinha que se casar com uma mulher geralmente virgem. Essa mulher, ele pagava um dote para seu pai. Na hora que ele fosse na consumação do casamento, se ele percebesse que aquela mulher não era virgem mais, ele tinha o direito lá em Israel de devolver aquela mulher para o seu pai e pegar de volta o dote. Por quê? Porque houve sexo antes do casamento, porque houve fornicação, e geralmente a fornicação, ela acontecia associado à idolatria. Aí eu vejo em alguns
dicionários, alguns léxicos, não trazendo isso, mas esse daqui, o Moulton, vai aparecer lá na sua tela, ele aparece, ele traz isso daqui. Aonde, Diego, que você vai me comprovar que essa palavra, ela não é adultério e fornicação? A palavra adultério é moicheia ou moqueia, está ali, e o texto que está sendo mostrado lá no texto de Mateus 19, conforme o próprio interlinear nos mostra isso, não tem alguns erros, né, interlinear, mas ela faz com que nós acompanhemos de uma forma mais fácil, vai aparecer na sua tela também, mostra que a palavra ali é porneia. Diego, o que é porneia? A palavra porneia significa, o léxico do Moulton traz primeiramente a palavra fornicação, depois prostituição, concubinato, adultério, impureza, lascívia, simbolicamente aplicado à idolatria. Então, esse adultério que entra aqui não era que a mulher traiu e por causa disso o homem tinha direito de se divorciar e casar com outra. Não, é porque, como foi falado aqui, o contexto é o contexto dos judeus. A mulher fez fornicação, sexo antes do casamento. Então, essa fornicação, e como eu já falei, como era o contexto de Esdras e Neemias, como era o contexto de Salomão, que conduziu Salomão à idolatria, à prostituição, ao adultério espiritual, adultério espiritual. Sim, esse contexto é de fornicação. Nesse caso, Jesus falou que poderia se divorciar, senão ele estaria cometendo adultério. Olha, Jesus ainda, depois ele está falando em Mateus 19, é para os judeus, mas para os seus discípulos, na intimidade, em Marcos capítulo de número 10, o versículo 11 e 12, ele é claro e direto. Quem deixar a sua mulher e casar com outra, adultera com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera também. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 8, mas também 1 Coríntios 6, 10 fala bem assim: não erreis, os devassos, os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é diferente nos nossos dias. Era lá a liderança, lá na época de Neemias e de Esdras, que estava cometendo esse grande erro. Hoje o povo erra porque vê as lideranças errando. Quantos filhos de pastores adulteraram, divorciaram, casaram de novo e, conforme o próprio texto bíblico, continuam em adultério, Sim, não é só o Moulton que fala, sim, e vão perder o céu e ainda estão fazendo o povo perder céu. Existem pastores, existem presbíteros, dirigentes de congregação que está no segundo casamento, está em adultério, infelizmente, assim como o casar com povos estranhos. Na época de Neemias e Esdras era algo abominável ao Senhor, o adultério também é, porque o próprio Senhor está falando através de Paulo e também através de João em Apocalipse que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Ainda o Strong vai nos trazer o que é porneia, Diego: relação sexual ilícita, adultério, sim, fornicação, homossexualidade. Era tão terrível essa questão do paganismo que não era só as mulheres que se ofereciam, porque o culto aos deuses pagãos, como eu tenho falado, ele era feito através de orgias sexuais e geralmente eram sacerdotisas, mas também tinham homens que se vestiam de mulheres. Vejam, transexuais, aqui está falando homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, olha, relação sexual com parentes próximos, como cita o texto de Levítico 18, relação sexual com um homem ou com uma mulher divorciada, Marcos capítulo de número 10, olha só, isso é adultério, adoração de ídolos, impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios também oferecidos por ídolos. Isso é o contexto do que Jesus está falando no texto de Mateus, no capítulo de número 19. É difícil, eu sei que é. O que eu faço, Diego? Como com qualquer outro pecado, confessa e deixa e alcança misericórdia. Os próprios discípulos falaram: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém se casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas são aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que
que nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. A religião não vai falar isso que eu estou falando para você. Ninguém talvez tenha te dado bom conselho num momento difícil. Às vezes o seu casamento acabou, às vezes a tua mulher, o teu esposo te traiu, e lá em Romanos capítulo de número 1, fala que nós não podemos, entre uma lista de outros pecados, sermos irreconciliáveis. O próprio Jesus falou que nós devemos perdoar, sim, perdoar, porque senão nós não somos dignos do perdão, e nós também não podemos rasgar o livro de Oséias. Diego, mas isso é uma ilustração simbólica sobre a nação de Israel, mas está lá, não está falando que é simbólico, deve ser aplicado, mas era um homem de carne e osso que sofreu a humilhação, sofreu a traição, perdeu uma, perdeu duas, e na terceira ele lá pagou um preço para comprar aquela mulher da prostituição e tirar do pecado. Olha Jó, olha o texto de Jó. Jó, a mulher dele fala bem assim, para ele deixar o teu Deus e morrer. O contexto era para ele deixar Deus em paz. E Jó falou, tu falas como uma louca, mas o próprio texto de Jó fala que ele fala que a mulher dele não aguentava o seu hálito, e isso nos diz que ela estava próxima a ele, porque ninguém sente o bafo, o hálito de alguém que está longe. Então mesmo na dificuldade ela estava próxima, mesmo ela se comportando de uma forma difícil, não conseguindo lidar com o sofrimento dele, falando asneiras, como muitas das vezes nós falamos e ouvimos dos nossos cônjuges. Foi com ela que Deus, lá no capítulo de número 42, abençoou a Jó, e ele veio a ter os seus filhos novamente e reconstruir a sua vida. Foi com ela, assim, não foi com outra. Então, de modo que Jesus está falando aqui que isso, por mais difícil que seja aos olhos dos discípulos, porque quem não é discípulo não entende, mas mesmo os discípulos acham isso difícil. As religiões de hoje pegaram as traduções e falaram, não, é adultério. Não, adultério, eu acabei de explicar, não é isso, é fornicação, é sexo antes do casamento, esse adultério é espiritual, porque senão eu pego Oséias e rasgo. Não, Oséias foi lá e pagou um preço. É tempo de quem foi traído, é tempo daquele que não deu certo, fazer valer dar certo. Ainda há esperança. O mesmo Deus que te transformou pode transformar seu cônjuge. O mesmo Deus que me transformou, ele pode transformar a minha esposa enquanto ela ainda está comigo, e assim também pode transformar os esposos, as esposas daqueles que não estão mais juntos. Sim, Deus pode restaurar. A gente antigamente cantava, restitui, eu quero de volta o que é meu, mas isso é quando é coisas materiais, porque é quando é para Deus restaurar uma família que criou, que foi muitas das vezes o lugar onde nós fomos feridos, machucados. A gente não quer, a gente quer dar linha, a gente quer algo novo da parte de Deus, porque é como se fosse para reviver o sofrimento. Não, Deus quer nos transformar, transformar o outro e reedificar na presença dele. Senão, você tem a opção de ficar como um eunuco. Não é fácil, os discípulos falaram, mas Jesus falou que quem tem ouvidos que ouça. Sim, quem puder ouvir e receber essa palavra, que receba. Diego, o que é um eunuco? O eunuco era alguém que era castrado sexualmente, e eles eram pessoas extremamente importantes nos reinos. Os seus reis confiavam as suas esposas e as suas riquezas a eles. Pessoas que eram extremamente consagradas ao reino e ao rei, eram fiéis. Tem gente que nasce com problemas físicos e acabam, alguns nasceram desde o ventre da mãe, problemas físicos, vamos conjecturar, e acabam ficando eunucos, nunca vão ter a sua vida sexual, a sua vida familiar ativa, ficam sozinhos. Outros se castram a si mesmo por causa do reino. Alguns escolhem o celibato. O celibato não é pecado. Você exigir o celibato e dizer que só essa é a forma de adorar a Deus, aí sim já está errado. Agora tem gente que quer ficar sozinho. O próprio Paulo falou, era melhor que vocês ficassem como eu tô, Eu vou entrar nesse texto, mas tem outros que foram castrados pelos homens. E aqui eu lembro que esses homens, pode ser eu mesmo me castrando, eu mesmo me colocando em situações
situações difíceis, ou outras pessoas me colocando em situações difíceis, de modo que aconteceu, ou eu vacilei, ou alguém vacilou comigo, e eu fiquei numa situação difícil, e agora eu tenho que ser um eunuco, mas o eunuco, ele tem que ser fiel ao rei, né? E ele não vai se corromper por causa disso, porque senão ele entra dentro da questão do adultério, e isso é terrível. Mas Diego, Paulo lá em Coríntios, o primeiro Coríntios 7, o texto que você falou do versículo 39, enquanto o marido viver, ele está ligado a ela. É o que Jesus falou com a mulher samaritana. Tem gente que o marido está vivo e eles continuam adquirindo novos maridos. Jesus condenou isso quando ele falou dos dias de Noé. Casavam-se e se davam em casamento, ou seja, casava, descasava, casava de novo, virava uma bagunça, e o problema é que isso está acontecendo dentro do povo de Deus. Não, irmão, não deu certo, né? Mas Deus vai te dar algo melhor. Que conselheiros nós temos hoje? Nós precisamos de gente como Esdras, como Neemias, para chorar, para se rasgar, para ficar atônito, perplexo com tanto pecado, com tanto adultério. Muitos adultérios em cima dos nossos altares, adultérios de todos os lados, pessoas desesperadas, querendo reconstruir suas famílias, ouvindo, não, Deus vai te dar algo melhor, e assim caindo e se enfiando em problemas ainda maiores. Mas Diego, e o texto de 1 Coríntios 7 diz bem assim, vamos lá comigo, ó, porque eu queria que nem todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Paulo está falando isso porque ele estava sozinho, mas conforme alguns historiadores dizem, por ele ter sido membro do Sinédrio, ele não poderia ter sido membro do Sinédrio solteiro. Então é provável que Paulo pudesse ser um homem que fosse um viúvo, porque ele bate tão forte nessa questão do casamento que eu não acredito que ele fosse um divorciado, né? De modo que ele está falando bem assim, ó, aos solteiros e às viúvas, ou seja, aqueles que estão como eu, que é bom ficarem como eu, ou seja, como eu, ou solteiro ou viúvo, né? Mas se não podem conter-se, case, porque é melhor casar do que se abrasar. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, e nem o marido da mulher, porém se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie, que perdoe, Deus nos perdoe, nós também temos que desenvolver o perdão em nós, e se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Mas Paulo mesmo está falando, eu creio que o que eu digo da parte do Senhor, porque eu estou no Senhor, né? Eu digo eu e não o Senhor. Algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Vê por que Paulo está falando que o casamento no jugo desigual, casai com quem quiser desde que no Senhor, ele é problemático quando a pessoa não espera e casa com outra pessoa ou venha se unir. Quando Paulo está falando dos solteiros, falou dos viúvos, falou dos casados, falou para não se divorciar. Se está divorciado, fala para ficar sozinho, e agora ele vai falar de outros. Que tipo de outra relação poderia ser? É o que eu li lá acerca de porneia, concubinato. Tinha muito lá na Grécia, tem muito nos outros dias. O povo vive amigado, vive amaziado, vive ajuntado, sem ter um compromisso. Se você está vivendo e você se converte e a pessoa não quer se converter, você vai, o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido, continua com ele, busca casar, busca santificar, viver com Jesus, e ele vai assim ser santificado, um dia vai se converter, não larga ele não. Se você é alguém que está em concubinato, não é casado, mas vive ajuntado, a mulher, o marido da mesma forma, não larga a mulher não, busca casar, oficializar a relação, busca se santificar, cada vez mais buscar o Senhor para que aquela alma também seja salva. Agora, se você não é casado, aos outros, se você vive ajuntado e a pessoa quer ir embora, é esse aqui que Paulo está falando. Mas você está na presença do Senhor, aqui tem um problema seríssimo. Existem embates de ideologia, né? E até os filhos saem prejudicados, né? Porque existe uma cultura do mundo e uma cultura do reino de Deus, e nós precisamos estar andando enquanto família na mesma direção. Mas o texto fala que o marido, ele é santificado
mortificado pela esposa e a esposa pelo marido. Então nós temos que lutar pelas nossas famílias, nós temos que lutar pelas nossas famílias. Eu sempre lembro de João Batista, o profeta, que perdeu a cabeça porque falou a verdade, defendendo a família contra o adultério, né? De modo que não vos prendais em um jugo desigual, como foi a leitura, né, do texto áureo, como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e a comunhão das luzes com as trevas? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo com o seu marido. Isso é muito importante. É o problema da igreja atual, é o problema do povo de Deus. Estão banalizando o casamento, estão banalizando os relacionamentos, estão banalizando a família, estão banalizando, assim, tudo que está relacionado à palavra de Deus, estão relativizando a palavra de Deus e cada um vive do jeito que quer. Muitos jovens chegam para nós, para mim, para Teresa, para pedir aconselhamento e eles já chegam falando que querem se casar, mas têm medos. Jovens namorados, jovens que estão querendo noivar, mas que muitos obreiros, às vezes, irmãs do círculo de oração, os líderes, referências falam para eles bem assim, não casa não, para quê? Você vai se decepcionar. Pessoas frustradas que ao invés de lutar para Deus consertar suas vidas e assim elas darem bons conselhos para ajudar aos jovens, desmotivam os jovens e esses muitas das vezes na ânsia acabam se atropelando e firmando compromissos que não convêm, sem oração, ou até mesmo caindo, ou até mesmo desistindo de constituir uma família na presença do Senhor. Então o melhor é orar, o melhor é clamar para que Deus possa mandar a promessa dele e assim também você viveu um milagre, como o caso da moça paralítica. O melhor é orar para que você tenha discernimento e sensibilidade para entender e assim você entender e aceitar o que Deus vai fazer na sua vida. O melhor é orar para que você possa escolher no Senhor aquela que você vai conduzir para todo sempre a sua vida. Mas Diego, já deu errado. O melhor é orar para que Deus te sustente, para que Deus te fortaleça, para que você não venha se vender para as facilidades do evangelho. Irmão, Deus quer você feliz. Irmãos, não se assustem. Irmãos, por favor, não se assustem. Deus não quer você feliz. Não. Ele quer você em santidade, no centro da vontade dele. Ele não te quer feliz segundo os padrões culturais, os padrões passageiros deste mundo. Ele quer você no centro da vontade dele, vivendo em santidade. Esse lugar onde você é convidado a morrer para que a vontade dele viva e se realize e você desfrute de uma felicidade que não é efêmera e passageira, mas uma felicidade que é eterna, porque está de acordo com a vontade dele, com a vontade da palavra dele. Sim, o Senhor tem o melhor para ti e se algo deu errado, você tem a opção de continuar e perseverar nele. O próprio Jesus falou como um eunuco, mas isso é muito sofrimento, mas a Bíblia diz que o cristianismo continua sendo carregar uma cruz. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós temos uma cruz a carregar e se essa é a cruz que o Senhor permitiu que você viesse a carregar, ou se você, pelas suas más escolhas, às vezes más atitudes, palavras, acabou comprando para si essa cruz, eu creio que o Senhor pode te ajudar a carregá-la. E em todo tempo nós devemos sempre ter paciência. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 10, quando fala Filadélfia, a igreja do amor perfeito, aquela que vai subir direto para bodas do Cordeiro, o Senhor fala de um momento de grande tribulação que virá sobre toda a terra, mas aqueles que com pouca força forem fiéis em guardar a palavra da paciência, manter-se inabalável, inamovível, aguentando as afrontas, os desprezos, aguentando até mesmo as malcriações, aguentando as agressões, entre tantos outros contextos que está relacionado a essa palavra paciência. Sim, que você possa ter paciência e esperar no Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Ei, não vai se antecipando, não, seja fiel.
fiel, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, disse o salmista no Salmo de número 27. Sim, descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, ainda disse o Salmo de número 37. Nós devemos esperar no Senhor. Se você ainda não casou, espera no Senhor. Se você está noivo, espera no Senhor. Se você já casou, aparentemente está dando errado, não se precipite, não abandone, não rejeite, não se divorcie, espere no Senhor, ore a Deus, mas o esperar não é passividade, é esperar orando, jejuando, estudando, pedindo a Deus que te transforme, porque a transformação que acontece em nós toca a vida daqueles que estão ao nosso redor. Espera no Senhor. Se aconteceu de você vir a se divorciar, espera no Senhor orando para que Deus possa restaurar a sua família. Eu conheço casos extraordinários de irmã que chegou a orar por 19 anos, sim, e Deus trouxe, já estava casado com outro, mas Deus trouxe de volta e restituiu a família. Depois disso, o que cada um faz já é problema de cada um, mas Deus, ele cumpre as suas promessas e ele tem a família como algo que é primazia sua. O que Deus uniu, não separe o homem. Espera no Senhor. Para o jovem, mais uma vez, espera no Senhor. Olha que coisa linda, Abraão, ele tinha ali uma promessa para o seu filho Isaque. Ele não queria que fosse qualquer mulher. Ele manda o seu servo Eliezer, em Gênesis capítulo de número 24, para buscar uma noiva para o seu filho. E esse homem servo de Abraão, que é símbolo do pai, e Eliezer é símbolo do Espírito Santo, que vai buscar uma noiva para Isaque, que é símbolo de Cristo. Leia comigo o texto. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze a beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade, sem parar, saem para tirar a água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei a beber os teus camelos, esta seja a quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que usaste de benevolência com o meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista e virgem, a quem o homem não havia conhecido. Sim, essa moça é símbolo da igreja. Ela estava carregando um cântaro que é símbolo da água, a água que é símbolo da palavra, símbolo do Espírito. Sim, essa moça que trabalha, essa moça que se dedica para agradar o seu pai, essa moça que não mede esforços, bem ali na hora difícil estava tirando água, e ela estava disposta a saciar a sede daquele homem e também dos seus camelos. Ah, meu amigo, dar de beber água para um camelo é um negócio complicado, porque ele bebe muita água, então ela tinha muito trabalho a fazer. É símbolo da igreja. Nós aqui estamos sendo selecionados pelo Espírito Santo de Deus para que nós venhamos a fazer parte de um casamento da parte do Pai. Sim, nós vamos esposar o Filho, nosso Senhor Jesus, na bodas. Nós encerramos esse estudo sobre a família, sobre o casamento misto, que era condenado por Esdras, por Neemias. Falamos também sobre a família cristã, onde você pode casar com quem quiser, desde que no Senhor, mas que você também pode ter fé suficiente para esperar a Deus. Sim, aqui nós finalizamos esse estudo como um comentarista falou: espera no Senhor. O Salmo de número 127, mais uma vez, do Salmo de número 27, mais uma vez diz: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Jovem, se você quer constituir uma família no Senhor, espera nele. Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Tem muita gente que está em terra seca porque foi rebelde, porque não ouviu e não obedeceu à palavra do Senhor.
mas Isaías falou que ele pode derramar do seu espírito sobre a terra seca, em Isaías 44, e nós cremos nisso. Olha lá 1 Samuel 16:7. Porém, disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem pela grandeza da sua estatura. Sim, estava falando do irmão de Davi, o mais bonitão lá. Não. Nós não devemos querer firmar o relacionamento só pela nossa vista. É claro que muitas das vezes nós temos as nossas escolhas, aquilo que nos agrada mais, mas nós temos que tomar cuidado com o que os nossos olhos veem e desejam, né? Abraão virou para Ló e falou: escolhe para onde vai, e Ló escolheu as campinas de Sodoma. Sim, tem muita gente que infelizmente não está fazendo boas escolhas. Não busque um relacionamento, um casamento somente por questões visuais, questões físicas. Busque conhecer a pessoa, saber, como eu já falei, se é um servo, uma serva de Deus. Isso é muito importante. Deus tem alguém para se tornar uma só carne contigo. A Eva foi tirada da costela de Adão, sim, tomou da costela do homem o Senhor, né? Formou uma mulher e trouxe a Adão uma companheira, uma ajudadora idônea, alguém que era capaz de ajudar. Eu creio que você é capaz de ajudar o seu esposo, e eu creio a você, jovem, que Deus é capaz de levantar uma moça que vai te ajudar. Ajudar o quê? Ajudar a glorificar o nome dele, ajudar a fazer a diferença, ajudar a viver o avivamento. Avivamento, Diego? Família? Avivamento na família. Nós precisamos viver um verdadeiro avivamento. Eu creio que o avivamento ele se dará em indivíduos que diante da palavra do Senhor irão confessar os seus pecados e irão buscar se santificar na presença de Deus. Não se trata de religiosidade, trata-se de um coração quebrantado, a qual o Senhor não resiste. Confesse, deixe, alcança misericórdia. Busque sair dessa condição. Você não precisará fazer muita coisa, mas Deus há de mudar todas elas. Sim, o povo de Israel se quebrantou. O povo de Jerusalém buscou a Esdras e, chorando, se arrependeu, abandonou, renunciou, deixou o seu pecado. Que a igreja do século XXI, eu e você, possamos a cada dia buscar em Deus, descobrir as brechas no muro, permitir que o Senhor reconstrua nossas vidas, que nós venhamos a abandonar aquilo que não glorifica o nome do Senhor, que nós possamos viver um avivamento dentro dos nossos lares, nos nossos casamentos, no meio da nossa família, que nós possamos viver um grande avivamento dentro das nossas congregações, mas começando dos nossos lares, porque as nossas congregações serão um reflexo do que nós vivemos dentro da nossa casa, e assim nós possamos em tudo glorificar o nome do Senhor. Família é avivamento. Sim, família forte, igreja forte. E a minha oração é que Deus te abençoe, te guarde e resplandeça sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti, da tua família, e que Ele te dê, e Ele te dê a paz, e não só isso, que Ele te faça um pacificador aonde você estiver, que a sua família ela seja cada vez mais forte, e que você seja uma igreja forte na presença do Senhor. Curta e compartilhe essa aula, se inscreva em nosso canal se ainda não fez, deixe o seu glória a Deus, comente, eu sei que vai dar muito comentário, não perde a oportunidade de comentar não, é de graça, não vou me chatear, não estou falando nada em particular, só estou compartilhando da palavra do Senhor. Deixe o seu comentário aí com a gente, sim, e ore sempre por nós. Ore pelo projeto, ore pelos seus líderes, ore pelos pregadores, ore pelos ensinadores que não abrem mão de falar a verdade e de ensinar a palavra do Senhor. Deus em Cristo te abençoe, tenha um bom final de semana.